são as mesmas informações que vão ser repetidas lá. Esse bip indica que o módulo de controle de sensores está recebendo informações e perceba que ele dá um bip para cada mensagem de sensor que envia. E a partir daí, o sistema está avaliando as informações que ele recebeu para decidir o que ele vai fazer com os atuadores. Então a gente vê que a temperatura externa é apenas monitorada, a temperatura interna está acima do normal. Por conta disso, ele já abriu a janela do ventilador e já começou a injetar o ar de fora para dentro da estufa, porque a temperatura lá dentro está mais alta. Tá, mas que temperatura é essa? A temperatura vai ser exibida numa das páginas aqui. Aqui, nesse momento, ele está exibindo a temperatura da umidade do solo. Né? Um está bastante seco, o outro está com o nível do reservatório de água, que esse reservatório aqui está em 51% da capacidade. O umidificador está desligado. O PWM de aquecimento está desligado também, porque a temperatura já está alta. O ventilador está ligado e a janela está aberta. E aí ele vai ficar exibindo os dados dos sensores. Ele percebeu que a iluminação está deficiente aqui, a gente está num ambiente de penumbra, e isso não é favorável para essa cultura. Por isso ele acionou o controle da lâmpada e já está mantendo a luminosidade dentro de níveis aceitáveis para essa cultura. E aí, como a temperatura não baixa, ela continua subindo, ele abriu também a comporta do exaustor e agora a gente tem um fluxo de ar bastante forte aqui. Podem me pôr a mão aqui, vocês vão perceber que tem um deslocamento de ar considerável. E agora o sensor vai fazer uma nova leitura. O sistema vai reavaliar as condições para saber se, por economia de energia, algum desses atuadores pode ser desligado. Agora vamos passar para a demonstração de atuadores. O SD card está aqui. O SD card está aqui. Esse módulo não faz gravação no SD card, ele só testa os atuadores. Ele vai fechar as janelas, eu volto para o outro programa. A gente vai ver as mensagens sendo atualizadas. Está em 112 agora. E vamos abrir o SD card e, se tudo correr bem, as informações desse momento do teste estarão lá. Aqui tem um relógio de tempo real. Né? Se tiver certo, aqui são 19 e 17 agora. 2 minutos adiantado. Eu acertei pelo meu relógio. É diferente. Minha filha. Aqui a gente está vendo. Então, voltei para o outro programa agora. Ele vai fazer a leitura dos sensores e depois ele vai registrar aqui no SD card as informações que ele está tratando agora. Está enviando mensagem para o módulo de atuadores. Vamos aguardar que ele faça a leitura dos sensores e a avaliação para poder começar a gerar as mensagens. Ele registra quando ele perde algum pacote com uma rede. O cabeamento está todo feito, todas as placas, com exceção da Raspberry, foram feitas para o projeto. Né? E por que eu adotei dessa forma? Eu preferi não usar uma arquitetura pronta como o Arduino, por exemplo, que facilitaria demais o trabalho, mas o projeto ficaria amarrado a um hardware já existente e teria que se limitar a isso. Esse hardware foi projetado, totalmente otimizado para o Ciscovar. Ele é melhor do que o Arduino em muitos pontos, e ele é pior do que o Arduino em outros, mas ele é 100% melhor para esse projeto. Olha lá, 116 mensagens foram gravadas. Né? Quando eu tenho perda de pacote, ele também registra aqui. Se eu remover o SD card daqui, no próximo momento que ele for gravar as informações, ele vai me dizer que tem uma falha porque o cartão não está lá. E isso fica registrado na interface até que o cartão seja recolocado. Não, falha na SD card. Porque tentou gravar e o cartão não estava lá. Vou colocar o cartão de volta. Espero que ele sobreviva a retirada quente. E agora ele já conseguiu gravar mais mensagens. Olha lá, atualizando. A cada 3 segundos ele grava um novo pacote. Quando ele terminar esse pacote, a gente abre os dados e vamos ver se o log está lá. Você não vai preparar nada para não funcionar? Preparei. Toda demonstração Uma bomba queimou quando eu cheguei aqui por causa do vazamento.
Uma das bombas queimou. Vamos ver se vai funcionar. Ele está reclamando ali que perdeu o pacote, porque não conseguiu gravar no final. Aqui estão nossos dados. Vamos ver o momento da última leitura. 27 de 6 de 2010, às 19h17. Esse é o registro dos dados. Esse log é um log amigável. Eu fiz um outro para gerar gráficos, para ir direto para o Excel, mas aí é um log que não é inteligível para o pequeno produtor. Uma parte que eu achei muito importante de se manter é essa interface amigável para o produtor, de maneira que ele consiga ler. Está escrito literalmente que atuador, que sensor está desligado. Isso também foi preservado no display, para que ele possa acompanhar em tempo real. E aqui está tudo preso, essas placas estão presas na maquete aqui, mas cada um desses módulos ele estaria na estufa posicionado no lugar mais adequado para ele. Então a única coisa que iria para aquele ponto da estufa seria o cabo de alimentação e o cabo de dados com extensão máxima de 1.200 metros. Então cada um desses módulos aqui poderia estar num lugar separado e apenas um varal, né, 2 varais de alimentação mais dados espalhados pela estufa. E mudando o endereço dos módulos aqui, você poderia ter diversos módulos do mesmo tipo na mesma estufa. Uma coisa muito interessante é que a Raspberry é muito poderosa, ela tem 2 portas USB. E por que então não fazer o registro de dados num HD externo e fazer um cartão de memória? Simples. Removendo a Raspberry daqui e colocando nesse ponto qualquer dispositivo que fale RS485, ou fazendo uma outra interface, colocando um dispositivo que fale Bluetooth, você pode trocar a Raspberry por um tablet, por um telefone, por um PC, por um microcontrolador de mais baixo custo ainda, se o projeto assim permitir. Então o projeto é totalmente escalonado no custo, na capacidade de processamento e na quantidade de módulos. E assim como eu estou usando a rede para fazer o controle da placa, ela poderia estar sendo controlada numa zona bastante afastada com um celular trafegando dados por GSM, né? ou por outro tipo de pacote de dados lá. O mais legal é que cada um dos módulos eles não têm consciência dos módulos que estão ao redor. Cada módulo só conhece o master apenas. E o master é quem conhece todos os demais módulos. Ainda não está criptografado os dados que trafegam aqui. Ainda precisa ser evoluído os algoritmos de controle, porque a temperatura e a umidade relativa do ar elas são totalmente dependentes uma da outra. É muito difícil controlar uma sem que a outra sofra interferência também. Então, para que seja evoluído o algoritmo de controle, é só em cima de mineração de dados. E aí os dados que foram coletados aqui são volumosos, mas são insuficientes para se dizer que é o melhor algoritmo rodando. É isso.